etched in my memory, every note of the delicate melody would be there in my head. If you were a song, I would practice you night and day until perfectly I could play you by heart. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa sala. Tá todo mundo esperando a monja, eu sei, já já ela está entrando com a gente. Bom, eu sou Regina Chamon, faço parte do Comitê de Medicina Integrativa da Abrale e estou aqui para apresentar a nossa mesa. Muito feliz de recebê-los todos. Pessoal da organização, se vocês puderem colocar os slides, os primeiros, por favor. Tcharam. É bom que a gente vai treinando o silêncio, a prática, com a monja já já. Bom, então eu queria começar apresentando para vocês o nosso Comitê de Medicina Integrativa, que foi um comitê que foi criado esse ano na Abrale. A ideia desse comitê é realmente a gente trazer mais conhecimento sobre o que é a prática da medicina integrativa e desenvolver daqui para frente materiais que sejam materiais de apoio para os pacientes e materiais educacionais para os profissionais de saúde também. A ideia dessa prática, depois a Sabrina vai falar um pouquinho mais, mas a ideia é que esta prática seja uma prática que complemente o tratamento de uma forma segura para os nossos pacientes, mas também eficaz. A gente vê que muitas vezes terapias consideradas alternativas ou naturais, elas podem parecer mais inócuas, menos lesivas, mas ainda assim elas podem ter riscos. Então a ideia do nosso comitê é realmente trazer mais atenção para o que é a medicina integrativa, fazer com que ela chegue a mais pacientes dessa forma segura. O nosso comitê ele é constituído, então, pela doutora Paola Torres, que está chegando já já. Paola é médica hematologista, e eu já vou apresentá-la para vocês. A doutora Melissa Macedo, que é oncopediatra, também é parte do nosso comitê. Eu, que sou hematologista e hoje em dia trabalho em clínicas de oncologia fazendo ambulatório de medicina integrativa. A Taluana Jamel, que é fisioterapeuta. E a doutora Sabrina Chagas, que é oncologista também, e já já eu apresento melhor. Então, a ideia do nosso comitê é realmente ser uma voz dentro da Abrale, trazendo consciência e trazendo mais visibilidade para a medicina integrativa. Enquanto a gente aguarda o resto do pessoal chegar, eu queria já apresentar os componentes da nossa mesa hoje. Então, eu queria começar apresentando a doutora Sabrina Chagas, que é oncologista clínica na Oncologia DOR, e ela é presidente do Instituto Nosso Papo Rosa e autora do livro Como Estamos. Aqui conosco também a gente tem a Vanessa Almeida, que está ali no meio, que é nutricionista, terapeuta e cofundadora do projeto Casa Florescer. Em 2022, a Vanessa passou pelo tratamento do câncer de mama e hoje se dedica a trabalhar com pacientes oncológicas, e hoje ela vai na nossa manhã, ela vai trazer um pouquinho também dessa visão como paciente aqui para a gente, como a medicina integrativa impactou. E, ao lado, a gente tem o Dr. Bruno Deltragia Benites, que é médico hematologista e acupunturista, instrutor de meditação e fundador do Ambulatório de Terapias Complementares do Hemocentro da Unicamp. E o Bruno vai trazer um pouquinho para a gente esse olhar de como um ambulatório de medicina integrativa pode ser inserida dentro do Serviço Único de Saúde, a experiência deles com esse ambulatório há 3 anos já, né, Bruno?
Para quem está aqui com a gente hoje, a gente vai receber perguntas de vocês. Essas perguntas podem ser enviadas pelo QR Code, que o pessoal vai colocar já já aqui na tela. Então, quem está presencialmente com a gente, tiver perguntas, pode mandar escaneando o QR Code. E quem está em casa assistindo a gente, pode mandar pelo próprio chat aí de onde vocês estão assistindo. A gente vai receber essas perguntas aqui e repassar para os nossos palestrantes aqui. Ao final, mais para o finalzinho, a gente então vai ter esse tempo de debate, depois da fala de cada um dos participantes, e a Monja vai conduzir conosco uma pequena prática para a gente ter essa experiência bem prática do que consiste a gente trazer para a nossa saúde o uso das terapias integrativas e complementares. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação convidando a Sabrina para apresentar uma aula sobre evidências da oncologia na medicina integrativa. Bem-vinda, Sá. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz principalmente por a gente conseguir começar um comitê dentro de um time tão especial. Então, a gente vai trazer evidências e um novo caminho, né? Novos olhares para a medicina integrativa, que às vezes é um pouco banalizada. E a minha aula vem trazer essa evidência para vocês entenderem, né, do que a gente está falando e onde é que a medicina integrativa está no dia a dia. Então, a gente tem várias rodas de saúde dentro da medicina integrativa. A gente tem a roda da saúde de medicina da Universidade de Duke, mas essa não é a de Duke, é uma que a gente achou recentemente, e ela é do Departamento de Saúde dos Veteranos dos Estados Unidos, e ela resume muito bem o que a gente está falando, né, quando a gente fala de medicina integrativa. Nessas bolinhas embaixo, tem a soma, né, do que é a saúde integral. Então, a gente está falando de mim, né, do paciente, do autocuidado do paciente, do cuidado profissional e da comunidade. Eu fiz uma adaptação dessa roda e traduzi. Então, quando a gente fala no paciente, né, ele conseguir olhar para si durante o tratamento e não focar na doença, né? O tratamento da doença é essencial, mas o olhar para quem é essa pessoa, ele conseguir gerenciar o autocuidado, a autoestima, a autocompaixão. E, para isso, a gente tem vários pilares, né? Então, a gente tem a questão do movimento, da atividade física, o sono. O sono é tão pouco abordado no dia a dia, ele é tão importante para a gente. Questões relacionadas à alimentação, ao desenvolvimento pessoal, ambiente físico, né? A gente tem aquela comparação, né, do peixe no aquário com água poluída, né? Se a gente não está num ambiente saudável, num ambiente que nos promova alguma paz, alguma tranquilidade, a gente não consegue estar leve, né? A questão dos projetos, do relacionamento e comunicação e também da espiritualidade. Então, são esses os nossos pilares. Eu não vou detalhar aqui, não vou ler esse slide todo, mas a grande mensagem é que a medicina integrativa não começou hoje, né? A gente não está falando de algo que foi descoberto agora e a gente está vendendo tratamentos. Não é sobre isso a nossa fala. A gente vem caminhando desde 1962. Em 1978, a gente teve a sugestão da OMS para que as práticas integrativas fossem introduzidas nos sistemas públicos. A gente teve, em 2003, a fundação da Sociedade de Oncologia Integrativa, em parceria com a ASCO, que é a maior sociedade, né, que traça diretrizes para a gente, enquanto oncologista, no mundo inteiro, né, uma sociedade muito importante de oncologia. No Brasil, a gente já tem as nossas diretrizes de PICS. A ONU também assinou um acordo de Berlim nesse cenário. E a gente está falando de práticas que estão dentro do escopo de tratamento dos maiores hospitais de oncologia do mundo. Então, quando a gente entra no site do MD Anderson, do Dana-Farber, que são hospitais de referência, nesses pilares de tratamento estão quimioterapia, radioterapia, cirurgia e está a medicina integrativa também. E temos uma definição oficial. Então, a definição da oncologia integrativa é um olhar centrado no paciente.
tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar baseado em evidências, utilizando práticas corporais, mentais, produtos naturais e modificações de estilo de vida, né? Então, reforçando aqui os pilares que a gente tem. Para quê? Para otimizar a saúde e a qualidade de vida antes, durante e após o tratamento oncológico. Esses dados são da ASCO, que é a sociedade de oncologia mais importante que a gente tem, e a gente vê que, ao longo do tempo, cada vez mais a medicina integrativa está presente na nossa rotina. E, assim como ela, né, a gente tem as práticas que quase dobraram, né, aí foram mais adotadas ao longo do tempo. Então, a acupuntura aumentou em 30% sua adoção, massagem, meditação e yoga. É importante, a Regina fala um pouco, né, mas a gente sabe que 40% a 80% dos pacientes oncológicos usam algum tratamento complementar, mas só 14% comunica a sua equipe de saúde. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque tem vários tratamentos que podem interferir com a quimioterapia, por exemplo, o uso de antioxidantes, por exemplo, não deve ser recomendado durante a quimioterapia. Então, muita gente acha que algumas coisas são naturais, não interferem no tratamento, isso está equivocado. Então, tudo que a gente fizer durante o tratamento oncológico deve ser reportado à equipe. Lembrar só que, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente está falando de um tratamento que é complementar. A gente nunca vai abrir mão do tratamento convencional para alguma prática integrativa. Trazendo só aqui as diretrizes, né, algumas que a gente tem, não dá para trazer todas, mas a gente tem uma diretriz sobre ansiedade e depressão, que é muito frequente nos pacientes oncológicos. São transtornos que chegam até 40% na rotina do paciente oncológico. E aí a gente tem as evidências, né, do que a gente pode fazer, além, né, do olhar da equipe multidisciplinar. Então, a gente tem evidência para terapia cognitivo-comportamental, atividade física, mindfulness, as intervenções psicossociais. Então, tudo isso são abordagens com evidência científica forte para ajudar no manejo desses sintomas. Assim como a gente tem para depressão, a gente tem para ansiedade também, recomendações nesse mesmo sentido, com evidência alta. A gente tem, eu gosto muito desse artigo que foi do ano passado, que ele relaciona qual prática integrativa a gente está falando, para qual sintoma a gente consegue melhorar com essa prática integrativa. Então, práticas de relaxamento podem ajudar a melhorar o humor, a depressão, também, com menos evidência, mais ainda, náusea, vômito. A meditação atua na ansiedade e depressão, no cansaço, no sono. Yoga, ansiedade e depressão, sono, qualidade de vida. Eu também gosto muito dessa roda, que a gente tem, por exemplo, em pacientes com câncer de mama, muitos sintomas relacionados ao manejo hormonal, né? Então, transtornos relacionados à menopausa. E essa roda, eu não vou ler toda aqui, mas a gente vê que cada graduação de cor da extremidade fala sobre a diferença das evidências científicas e, no meio, os sintomas. Então, em laranja, por exemplo, a gente tem as ondas de calor, e tudo isso em laranja, né, mais fino, são abordagens integrativas para melhorar e a sua respectiva evidência. A gente também tem uma diretriz para controle de dor, e a gente fala muito da questão da acupuntura, da massagem, tem nível de evidência alta, principalmente para pacientes fazendo bloqueio hormonal em câncer de mama. A gente tem uma diretriz, a gente tem um endosso da ASCO, que é a maior sociedade, né, como eu falei, da oncologia internacional, dizendo quais as abordagens que a Sociedade de Oncologia Integrativa traz, que realmente tem benefício. Então, aqui está um recorte do estudo, né? Por exemplo, falando que para ansiedade e estresse, a gente tem nível de evidência A para musicoterapia, meditação. Para depressão, por exemplo, a gente tem evidência A para meditação, técnica de relaxamento e yoga. E isso tudo por quê, né? Qual é o nosso objetivo durante um tratamento oncológico? É viver mais, sim, mas também viver melhor. E eu trago aqui o sintoma mais comum do paciente oncológico, por
por exemplo, que é a fadiga. 80% dos pacientes oncológicos vão ter fadiga, não só no diagnóstico, mas depois do tratamento em até 30%. Por definição, a fadiga ela não é algo só físico, né? É um sintoma muito subjetivo, persistente e angustiante. É um cansaço que é físico, emocional e cognitivo. Então, para melhorar a fadiga, a gente não consegue imaginar que a gente vai dar um remédio e vai melhorar, né? A gente vai dar um remédio, sim, talvez, tendo indicação, mas a gente tem evidências altas do papel da atividade física, da yoga, da massagem, terapia cognitivo-comportamental e a importância do sono e da dieta. Então, tudo isso, a gente tem evidências e práticas separadas para manejar cada sintoma. Lembrar, só gosto muito de trazer, reforçar a questão da atividade física. A gente teve agora o maior congresso europeu de oncologia do mundo, acabou agora na segunda-feira, e a gente teve um estudo que mostrou que o paciente oncológico aumenta o tempo de vida, aumenta o que a gente chama de sobrevida global, em até 40% com a prática de atividade física, né? Então, é muito importante a gente reforçar isso. A quimioterapia ela chega melhor ao tumor nos pacientes que estão se exercitando, devido aos fatores de crescimento tumorais, e isso também diminui o risco de recidiva. A gente tem também o guideline a diretriz da Sociedade de Oncologia Integrativa para a fadiga, e aí a gente tem essas abordagens que eu já citei, estou só reforçando aqui a normativa da Sociedade de Oncologia Integrativa. A gente tem várias diretrizes também para cuidados paliativos, câncer de pulmão, diretrizes para a prática do dia a dia. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês é que a gente está embasado em saúde, em evidências sempre. A gente tem muito a fazer. A qualidade de vida do paciente é muito importante. A medicina tradicional foca muito na doença e a gente tem que cuidar e curar a doença, sim, mas se o paciente não viver bem, não está valendo a pena. Dei um convite para vocês, né? O Instituto Nosso Papo Rosa vai ter o evento dia 28 de setembro, é um evento gratuito. Então, para quem for do Rio de Janeiro, é só mandar mensagem para o WhatsApp e a inscrição está feita. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrina. A gente gosta... Alguém já participou dessa sala de medicina integrativa nas edições anteriores do TJCC? Algumas pessoas. A gente sempre gosta de trazer essa introdução do que é a prática, porque como isso, apesar de já ser praticado há muitos anos em outros países, aqui no nosso país ainda é algo que é recentemente novo, a gente precisa trazer esses conceitos, a gente se sente sempre muito motivadas a que todos conheçam o que é a medicina integrativa de fato. Queria, antes da gente seguir para a nossa próxima etapa, saber da turma que está aqui com a gente. Quem é profissional de saúde? Levanta a mão, por favor. A maioria. Quem é paciente, passou pelo tratamento oncológico? Quem é cuidador ou voluntário? Tá, joia, muito bom. E de vocês que estão aqui com a gente na sala, quem já usa, eu vi que a maioria de vocês são profissionais de saúde, quem já usa algum tipo de terapia integrativa no suporte dos seus pacientes? Muito bom, tá bom. Ano que vem eu quero ver todo mundo com a mão levantada, tá, gente? A gente cria essa expectativa de que todos possam trazer. A gente viu a Sabrina falando os benefícios para inúmeros sintomas, né? Então, como é importante a gente realmente se conscientizar e ter isso mais presente na nossa prática profissional. Queria dar as boas-vindas aqui na nossa sala para a Monja Cohen e a doutora Paola Torres. Sejam muito bem-vindas. Lembrando, enquanto a Monja se achega aqui conosco, para quem quiser nos mandar perguntas, dúvidas, a gente tem um QR Code aí, que vocês podem mandar as perguntas. Quem estiver em casa pode colocar no chat. Muito bem-vindas, meninas. Pode sentar, Paola. Agachou. Bem-vindas, queridas. Agora estamos com o nosso time completo aqui. Muito bem. Agora que estamos todos presentes,
acomodados. Queria convidar aqui para falar um pouquinho conosco o Dr. Bruno Benites, que vai contar para a gente a experiência do Hemocentro da Unicamp, como que eles estão introduzindo esse ambulatório de medicina integrativa. Bruna, por favor, seja muito bem-vindo. Pessoal, fala aí. Acho que a apresentação do Bruno é outra. Turma, acho que deu um gap aí nas nossas apresentações. Agora sim. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado por esse convite e pela atenção de vocês. Estou muito feliz de hoje poder mostrar esse trabalho que a gente tem feito em Campinas, porque foi um projeto que começou bem despretensioso, sem grandes expectativas, e hoje a gente vê quão bem tem feito para os pacientes e para os cuidadores do nosso centro. Então, essa aqui é uma vista aérea do Hemocentro de Campinas, da Unicamp. Então, são vários prédios com local para doação de sangue, transfusão, laboratórios. E a história que eu quero contar, ela acontece aqui. Esse aqui é o corredor do nosso ambulatório. E essa história... Bom, ele está vazio assim, mas é um momento raro. Aqui passam centenas de pessoas... era a hora que eu estava chegando. Ele... Passa por aí centenas de pacientes, cuidadores, profissionais de saúde, estudantes. E essa história que eu vou contar, ela não começa com os pacientes oncológicos. Que eu preciso fazer uma confissão que quando eu acabei a minha especialização em oncohematologia, eu fugi da oncologia. Eu vejo agora em retrospectiva que eu não tinha muito recurso emocional para lidar com aquele baque que era o tratamento oncológico. Vejo que a própria instituição ainda não tinha muito desses recursos, a gente não falava muito de cuidados paliativos, de cuidados de fim de vida. Então, eu fugi, me tornei um burocrata, fui trabalhar no banco de sangue, só com papel, e não fiquei feliz com isso também, porque aí ficava faltando alguma coisa dessa relação médica com os pacientes. E tive a chance, então, de voltar para essa clínica, para esse ambulatório, para cuidar dos pacientes com doenças falciformes, que são um grupo de doenças muito debilitantes. Esses pacientes eles têm quadro de dor aguda, mas também muitos deles quadros de dores crônicas muito incapacitantes, que impactam mesmo a vida deles. E eu estava percebendo que eu não estava conseguindo atingir mesmo uns desfechos legais para eles. Eles continuavam com dor, mesmo com medicações potentes. E em casa eu tenho um exemplo, que minha mãe está aqui, ela é acupunturista, e a gente desde cedo foi muito habituado com esse tipo de terapia em casa. E ficou aí uma coisa, né? Será que não vale a pena a gente tentar outras coisas, né? E aí fui me formar em medicina chinesa também, depois virei instrutor de meditação, mas eu confesso que no meio do curso eu já aplicava a auriculoterapia nos pacientes, mas era meio que escondido nessas salas. Porque eu vejo que eu também tinha aquele preconceito. Nossa, mas eu estou num lugar que faz transfusão de sangue, quimioterapia, transplante de medula, e vão me pegar aqui numa salinha apertando a orelha das pessoas. Então, me pareceu um tanto quanto maluco aquilo. Mas tem duas grandes amigas da instituição que tinham uns anos antes começado um ambulatório de cuidados paliativos e deram aquele empurrão. Para de ficar pensando, vamos ser os diferentão mesmo aqui e vamos lançar isso. E aí, em 2021, oficialmente, com a ajuda da coordenação, a gente ganha um nome oficial, um código dentro do sistema da universidade. Então, estava lançado mesmo o ambulatório de terapias complementares do nosso Hemocentro. E aí, o que a gente faz toda quarta-feira à tarde? Então, a gente faz bastante auriculoterapia,
que é a aplicação dessas sementes ou cristais no pavilhão da orelha e que modula várias funções orgânicas interessantes, né? Então, dor, sono, ansiedade. Nos pontos da aurícula, a gente também põe as agulhas, aqui em especial, como um preparo analgésico pré-procedimento. Uma paciente que ia passar por um debridamento de uma ferida, bastante doloroso, e tem sido bem legal ver como tem sido uma experiência bem menos desagradável com essa técnica. A gente também faz acupuntura com agulhas, né? Principalmente aqui eu estou mostrando para vocês a craniopuntura de Yamamoto, que é essa sigla INSA. Ela é bem legal para dor aguda, mas é bem interessante para neuropatia por quimioterapia, que é o que a gente está usando aqui. E para os pacientes que tenham algum receio da agulha ou alguma contraindicação, a gente usa os steppers, que são essas pastilhas de silício, que elas modulam o potencial elétrico ali da região. Então, aqui, por exemplo, é um esquema que a gente faz para constipação por opioide, que tem sido bem legal para os pacientes também. A gente faz bastante respiração, relaxamento, meditação, né? Tanto para os pacientes quanto para os cuidadores. Geralmente a gente começa com os pranayamas do yoga, que são bem relaxantes, né? Para aqueles quadros de ansiedade. E aí, dependendo do interesse, a gente vai evoluindo até técnicas de meditação mesmo. A gente faz bastante laser, então a gente conseguiu, ao longo dos anos, também adquirir um aparelho de laser. Aqui, de novo, como um preparo analgésico antes de procedimento, mas a gente usa também nas lesões para estimular a cicatrização. E uma coisa que a gente faz muito lá é bater papo, então tem muita conversa e a gente tenta usar os conceitos da logoterapia, que é uma vertente da psicoterapia que foi criada pelo Dr. Viktor Frankl. É muito legal a história dele, inclusive, porque ele era um psiquiatra judeu, então ele foi preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e lá ele pôde testar e aprimorar com os próprios detentos que estavam ali com ele. E a gente gosta muito de usar os conceitos do Dr. Viktor Frankl, porque a ideia é que a gente não é livre das circunstâncias que acometem a gente, inclusive quando e como eu posso ser afetado por um câncer. Mas está na minha liberdade como que eu vou reagir a isso, né? Inclusive com humor e tentando achar significados, né, para essa doença. Então, eu acho que cabe muito bem para o tratamento oncológico essa nossa fala. E o que eu posso mostrar para vocês de resultados, né? Eu não quero me ater muito em números, mas só para ter uma ideia, até agora a gente fez 426 atendimentos para 78 pacientes, né? Seja com doença oncohematológica ou doenças falciformes, ou mesmo os cuidadores. E não é um número super grande, né? É um número relativamente pequeno se a gente pensa para 3 anos, mas justamente pela natureza do atendimento que a gente faz ali. Geralmente agendando no máximo 5, 6 pacientes por tarde, para dar tempo de conversar e desenvolver essas técnicas. E a nossa equipe é pequena, mas a gente atende todo mundo junto. Então, na hora ali, também cada um consegue pontuar o que ele acha que vai ser mais interessante para cada paciente. E o dado que a gente mais fica feliz é ver o dado de frequência. Então, 82% desses pacientes voltaram pelo menos uma vez no retorno, o que indica para a gente que eles estão gostando e estão se beneficiando, alguns pacientes já com mais de 20 consultas ao longo desse tempo. Especificamente para os pacientes da oncohematologia, os principais motivos para eles chegarem são realmente dor, ansiedade, insônia e os efeitos tóxicos, né, da quimioterapia. Todos eles recebem auriculoterapia e aí a gente oferece as outras práticas dependendo do quadro e do interesse de cada um. E a gente tem ficado muito feliz, né? Esse é um compilado do que foi reportado pelo paciente nas consultas. E a gente vê, por exemplo, uma melhora muito legal em ansiedade, sono, que é super difícil de tratar, inclusive com medicações. E algo que a gente não persegue, mas quando acontece é muito legal, que é o paciente conseguir parar de tomar algumas medicações.
por exemplo, tramal, gabapentina e mesmo os indutores de sono. E isso tudo tem a ver com o que a gente sabe de evidência, né? A Sabrina já colocou para a gente, mas, por exemplo, para a meditação, muitos benefícios, saúde cardiovascular, sono, dor crônica, ansiedade. Para a auriculoterapia, já temos muito bem mapeados circuitos neuronais que vão atuar em cada função orgânica. E esse estudo com a acupuntura, que eu acho super legal, que foi um grupo que conseguiu, com microscopia, identificar os meridianos da acupuntura chinesa, que são aqueles canais de energia que até um tempo atrás a gente achava que era virtual, né? Que era quase imaginário pelos chineses. E o que eu acho muito legal é que foi um grupo austríaco, né? Então, a ciência ocidental da Europa encontrando as tradições e os saberes ancestrais, né? Eu acho que isso é realmente medicina integrativa. E a gente tem tentado contribuir com isso também. Então, esse foi um dos estudos que a gente já conseguiu publicar, mostrando, por exemplo, a queda dos marcadores inflamatórios ao longo das sessões de acupuntura. E como que esses pacientes chegam lá para a gente, né? Eles podem vir encaminhados pelos outros médicos do centro, mas também tem um certo processo de busca ativa pela enfermeira assistencial e pela nossa assistente social, no sentido de identificar alguma angústia, algum mal-estar, alguma coisa que tenha passado aí da consulta. E eu queria frisar que não precisa ter uma queixa física específica, né? Pode ser realmente uma percepção de algum receio, alguma angústia, porque em todas as consultas a gente vai abordar todos esses domínios, né? Então, dor, sono, efeito colateral de remédio, as questões psíquicas, questões familiares que vão interferir muito no tratamento, de espiritualidade, mesmo de luto. E a gente tenta sempre cortar também aquela relação vertical que geralmente existe nos serviços de saúde, né? Alguém hierarquicamente superior que dita as regras e o paciente segue. A gente tenta ao máximo que isso seja uma conversa bem horizontal, a gente fala também dos nossos problemas. Eu conto para os pacientes que o meu pai, que também está aqui hoje, veio ver a monja, ele fez recentemente, há alguns anos, um tratamento para mieloma múltiplo. Foi muito difícil, mas está ótimo. Então, para eles entenderem que eles não estão sozinhos, que tem gente passando por isso e que a gente vai tentar fazer ficar tudo bem na medida do possível. E eu, como falei, não queria focar nos números, mas eu trouxe 2 relatos recentes de 2 pacientes que eu acho que exemplificam muito isso que a gente vê nos artigos e nos papers, né? Então, uma primeira paciente que tinha um quadro de dor crônica muito debilitante, e ela chega um dia falando que ela ainda tem dor, a dor está ali ainda, mas ela esquece. Ela voltou a fazer as coisas, voltou a sair com as amigas, que era algo que era muito prazeroso, e ela não conseguia mais. E essa outra que eu achei muito bonito, com um quadro de insônia, super difícil de controlar também. E aí um dia ela veio falando que um dia desse ela tinha acordado no meio de um sonho, que foi uma sensação maravilhosa que ela nem lembrava mais como é que era, né? E eu queria acabar com algumas considerações para quem pensa em ter um serviço desses na sua instituição e que possa parecer muito fora da casinha, é muito difícil de fazer, mas como a gente, eu acho que começa pequeno, né? Com um grupinho pequeno de pacientes, com poucas técnicas, poucos profissionais, vai testando como que isso se desenrola, estuda bastante, né? Vamos aproveitar, inclusive, esse boom de informação virtual, né, depois da pandemia, então muitos cursos, manuais interessantes, mas o principal deles é junte-se com pessoas afins, né? E eu tenho o grande prazer de me juntar com essas pessoas toda semana, e elas estão as 4 aqui com a gente. Então, a Fabiana é nossa enfermeira assistencial, a Érica é nossa assistente social, elas fazem um trabalho super bonito, tanto nesse nosso ambulatório, quanto no ambulatório de cuidados paliativos. E a Glenda e a Amanda, que eu sou muito grato, elas são fisioterapeutas, trabalham comigo de forma voluntária,
e eu aprendo muito com elas toda semana. Então, para alguém que saiu fugido da oncologia, eu tenho o grande prazer de hoje voltar nesse novo formato. Queria agradecer todo mundo do nosso Hemocentro que trabalha para essas coisas acontecerem, e quero deixar também meus contatos, quem quiser trocar ideia e experiência. Obrigado. Ui, estou emocionada aqui, gente. Derramei uma lágrima, confesso. Quando a gente estava aqui se preparando para começar a mesa, eu falei para a Sabrina, são os pais do Bruno. E ela falou, eles vieram ver a monja? Eu falei, não, eles vieram ver o Bruno. E quando eu vi a emoção do seu pai aqui, Bruno, se emocionando ao ver você falar, eu tive certeza que eles vieram te ver. E é muito bonito te ver nessa caminhada, assim como o Bruno, eu me formei na Unicamp, eu sou um pouquinho mais velha que ele. Na época que eu me formei, essas coisas não eram nem cogitadas de acontecer lá, né? E hoje, trabalhando com isso num serviço privado, eu fico num misto de alegria e orgulho de ver o trabalho que vocês estão fazendo lá. Parabéns. A gente fica animado de ver isso, né? De ver os resultados. Acho que, para quem não conhece muito a realidade lá do nosso Hemocentro, os pacientes têm uma dificuldade financeira enorme. Então, ver um retorno de 83% em consulta é uma coisa, assim, para mim, impressionante. E eu queria reforçar aqui que a gente tem 2 professores universitários de universidades públicas na nossa mesa, né? O Bruno, lá na Unicamp, a Paola, na Universidade Federal do Ceará. Eu acho que essas sementes, daqui a alguns anos, vão render muitos frutos em benefício dos nossos pacientes atendidos pelo SUS. Então, é uma alegria poder compartilhar essa jornada com vocês. Bom, pessoal, se vocês puderem colocar o QR Code de novo para quem quiser mandar dúvidas para a nossa mesa, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, para interações. Então, quem está aqui na nossa audiência e quiser mandar é por esse QR Code, quem está em casa pelo chat. E dando sequência aqui na nossa conversa, queria convidar um pouquinho para conversar com a gente a Vanessa, que é nutricionista, e vai contar para a gente um pouquinho a visão do paciente sobre tudo isso que a gente está falando. A Sabrina falou que a medicina integrativa é colocar o paciente no centro do cuidado. A Paola reforça muito essa importância do paciente no centro do cuidado, não por coincidência, mas acabou sendo. A Vanessa está no centro da nossa mesa, né? E, Vanessa, por favor, conte um pouquinho para a gente da sua experiência. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Me sinto representando cada um que levantou a mãozinha sendo paciente, porque é difícil a gente ver um paciente no palco, né? A gente está sempre vendo os profissionais da área de saúde e muito pouco se escuta do paciente, né? E eu, como nutricionista e terapeuta integrativa também, eu passei pelo processo me cuidando e me acolhendo o tempo inteiro. E hoje, obviamente, o meu cuidado com o paciente que chega até mim é completamente diferente. Eu costumo dizer que o câncer, para mim, foi um mergulho para dentro, foi uma possibilidade. Assim como o Bruno falou, eu, como aquariana, que sou livre, quando chegou o câncer, eu falei, ele não vai me tirar a minha liberdade de escolher a vertente que eu quero olhar para isso. Eu quero descobrir o para que ele veio e não por quê. Né? Ele veio para me ensinar alguma coisa, para me mostrar alguma coisa, e eu me permiti mergulhar nesse lugar da pessoa vulnerável, que precisava de cuidado, que muitas vezes a gente, hoje como mulher, a gente é mãe, profissional, tem que dar conta de tudo, a gente não se permite ser cuidada. E o câncer me colocou nesse lugar de poder ser cuidada, de ser amparada, de passar para o outro a responsabilidade. E está tudo bem nisso, não sofrer, porque estava no ócio, esperando o efeito da quimioterapia passar. Então, o câncer me mostrou muito, assim, ele virou minha vida de cabeça para baixo. E passar por esse processo, nesse mergulho todo, atenta e entendendo o que eu poderia fazer nesse processo, foi uma grande descoberta desse acolhimento que muitas vezes a gente não faz, né? E eu sou muito fã da Sabrina e a gente bate muito isso de como é que a gente pode transformar o tratamento dos pacientes hoje em dia.
Eu ia para a quimioterapia e aí era a liberdade de novo, assim. Eu escolhia ouvindo meus mantras e eu fazia meus mantras. Eu ficava lá e eu recebo gotinhas de cura, meu corpo aceita a cura, meu corpo se cura. E eu ficava repetindo aquilo incansavelmente, visualizando aquilo como se tivesse realmente acontecendo. Então, aquilo ali me afastava de qualquer coisa que tivesse alheia ao propósito que eu estava ali. Assim que eu descobri o câncer, eu contei para minha filha mais velha e ela falou para mim: mãe, a cura é a única opção. E, obviamente, eu tatuei essa frase e tatuei na minha vida e eu acordava todos os dias motivada àquilo. Então, é claro que tiveram momentos de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, mas na respiração eu acalmava, eu troquei o Rivotril pelas gotinhas de lavanda. Então, eu fui aprendendo a lidar e aprendo a lidar até hoje, né? Porque o tratamento é longo, tem muitos efeitos colaterais, ainda sinto muitas dores articulares, muitos fogachos, muito ganho de peso, mas a gente vai aprendendo a manejar isso tudo, aprendendo a conhecer o corpo, acolher o corpo, entender que tem uma nova versão minha que nasceu pós-câncer. E é importante a gente falar isso numa sala cheia de profissional da área de saúde, porque nós, enquanto paciente, a gente não quer só estar vivo. A gente sobreviveu ao câncer, mas e aí? A gente quer ter qualidade nessa vida. A gente quer entender o que a gente está sentindo, o que a gente pode fazer para manejar isso. Qual é a importância da atividade física? Qual é a importância de eu dormir bem? Por que eu fazer uma yoga melhora meus sinais e sintomas? E muitas vezes as pessoas ainda olham para isso com preconceito, como se fosse uma balela, como se isso é historinha. Quer fazer, faz, mas não é isso que vai fazer diferença. Isso sim faz diferença. Então, é importante, é gratificante ver uma sala cheia de profissionais da área de saúde que estão quietinhos, escutando uma paciente falar, para vocês abrirem o coração e se permitirem mergulhar nesse universo do paciente e entender que vocês são capacitadores desses pacientes, deles terem qualidade de vida, para que eles não só sobrevivam ao câncer, mas que eles tenham muita vida de verdade pela frente. Tenho certeza que alguém derramou uma lágrima aí. Eu estou me segurando aqui várias vezes, mas acho que faz parte da função do profissional de saúde se emocionar, né? Se a gente não tem emoção, a gente não consegue tocar o outro, não consegue cuidar. Bom, a gente vai abrir aqui um pouquinho para conversa, para debate. Roxi, querida, já eu vou passar a palavra para você conduzir uma prática conosco. Mas, antes disso, eu queria trazer as perguntas da nossa audiência, porque assim a gente finaliza todo mundo bem tranquilo, gostosinho. Antes de olhar aqui as perguntas, Paula, querida, queria saber se você tem alguma contribuição. Eu sei que você sempre tem, mas se você quer pontuar alguma coisa antes da gente ir para as perguntas. Tá ligado. Oi, bom dia a todos. Daqui, né, dessa mesa, eu sou a mais velha na medicina integrativa. E, para mim, olhar a Regina... Eu lembro que eu estava num congresso de hematologia e a Regina chega para mim e diz assim, me diz como é que você fez essa coisa da medicina integrativa? Eu estou assim. Eu disse, rapaz, precisa ter coragem, tu tem que ter coragem para fazer isso. Porque a gente vem de uma tradição onde as pessoas acham que não tem espaço para todo mundo, e tem. E nós somos diversos. E o mais importante é que toda vez que a gente adoece, o médico, quando ele pensa na doença, ele é ensinado a pensar na doença de uma forma muito prática, mas a história que o paciente conta para ele, na cabeça dele, é totalmente diferente do que o médico pensa. Quando a gente adoece, a gente vai contar para a gente uma historinha que tem começo, meio e fim, como tudo na vida. Então, a gente tem que fazer esses dois mundos dialogarem. E essa medicina integrativa, que escuta
tanto o médico, a parte científica, a parte tecnológica da coisa, vai dar tantos miligramas de doxorubicina por metro quadrado, vai fazer tal exame, nananã. Isso é técnica, mas não é isso que é a doença. A doença acontece no corpo de alguém. A droga, a técnica, se vai fazer tantas sessões de tantos grays e tudo, isso é pura técnica. Quem vai experienciar a queimadura da radioterapia no corpo, que fica para sempre, é o paciente. Eu sou paciente também de câncer de mama, estou aqui como médico e como paciente, e, de vez em quando, a radioterapia dá sinal de vida. Eu digo, minha amiguinha, você chegou de novo para me dar essa coceirinha no sovaco? Que coisa boa! Entendeu? E a gente aprende que existem técnicas que aliviam esse tipo de sofrimento. E a gente aprende umas com as outras, como a gente aprendia nas fogueiras da antiguidade. Eu digo para os meus pacientes, para os meus alunos, que a medicina surge na primeira fogueira, na antiguidade, lá na Idade da Pedra, quando alguém teve a ideia de ouvir outra pessoa e cuidar, provavelmente, de uma chifrada de um rinoceronte, da pisada de um búfalo durante uma caçada. Alguém que pegou, macerou folhas e botou em cima, e pegou uma água quente e fez alguma coisa. É aí que a medicina surge. A medicina não é prescrever. Prescrever é farmacologia. Radioterapia é física médica, é a física aplicada terapeuticamente. Medicina é o interstício entre dois seres, onde um tem a habilidade de ouvir outro que sofre e aliviar o sofrimento de outra pessoa. Isso é medicina. Medicina é isso. Medicina é arte, medicina é cura, medicina é integralidade, medicina é algo que te conecta com toda a tua ancestralidade. Não é à toa que o símbolo da medicina é o caduceu de Mercúrio. Mercúrio é o único deus que podia conversar com Zeus e pegar as asinhas do pezinho dele lá em Hades, dar um recado de Zeus para o diabo do inferno, que é Hades, que estava lá nas profundezas. Mercúrio era o único que tinha capacidade. Então, o médico é aquela pessoa que atende o papa e o bandido, a monja e o bandido, na perspectiva de aliviar o sofrimento. Então, a medicina, ela está, e ela não está em Harvard nas pesquisas apenas. Então, eu digo aos meus alunos assim, não existe o médico the best e o the bosta. Onde tem um médico aliviando o sofrimento, ali existe um ritual sagrado. Existe o médico que pesquisa, que publica, existe o médico que está lá em Tururu, atendendo o paciente que está sofrendo, existe o médico que está no hemocentro, existe o médico que está fazendo um aurículo, existe o médico que está no SAMU. Todo ato médico que é feito com amor, ele é um ato sagrado. E está aqui, nesse momento, com Regina Chamon, com Sabrina Chagas, e agora você que é meu também, viu? Nem se você tá lascado agora. Esse aqui agora que é meu também, o Bruno. Tá a Luana, que também está ali. Então, é uma vitória muito grande nossa de estar aqui nesse ano de 2024, porque eu estou emocionada. Com a minha professora, que tem me ensinado por 20 anos, que é um exemplo para mim, uma mulher que desbravou também coisas importantíssimas, né? O lugar de fala dela é importantíssimo, porque não foi fácil também a vida para ela. Hoje a gente fala, monja, monja, monja. Quando ela chegou aqui no Brasil, quando ela foi sozinha para o Japão, imagina chegar lá para aprender a falar japonês, limpar pinico lá no monastério. Não foi fácil, não. Ela hoje é uma primaz, ela é uma Roshi Samar, mas ela começou sendo uma monjazinha lá, iniciante. Então, para a gente conseguir as coisas, é como você falou, né? Comece pequeno, comece da semente.
E hoje a gente está vendo florescer o nosso comitê de medicina integrativa para a gente lutar, Bruno, para que isso que você faz seja política pública no país. A gente precisa de dinheiro, viu, meu amigo? Levante aí. Nosso amigo, você mesmo, né, Roxi? Política pública no país. Lá de Aracaju, que ajuda a gente. E a gente tem que transformar isso em política pública. Que as pessoas tenham direito disso no SUS, de Oiapoque a Chuí, no Brasil. Ele não precisa ter voluntários lá, como eu tenho também no Instituto Roda da Vida. A gente precisa de profissionais pagos decentemente para melhorar o sofrimento das pessoas. Isso não compete com nada. A gente não está dizendo, ele não disse que a auriculoterapia cura câncer, que meditação cura câncer, não. A gente está dizendo que alivia o sofrimento. Olha que coisa linda. Hoje eu sonhei, eu hoje consigo ir com a minha amiga, a Vanessa, dizendo a experiência dela. Mãe, a cura é a opção. Eu, quando meu sovaco coça, tá aqui da radioterapia, seguir. A gente ter apoio para seguir, apesar da dor, apesar do câncer, apesar do preconceito. Meninas, muito obrigado por acreditarem nisso tudo. Estamos juntas. Oxi, obrigada por você acreditar também. E obrigada a vocês também por acreditarem. Obrigada, meu amor. A Paula é uma inspiração para a gente e é uma batalhadora dessa causa, né? Eu te vejo desse jeito, assim, quando a gente dá uma desanimada aqui, você puxa todo mundo. Então, obrigada por nos arrastar com você, viu? Gente, a gente tem algumas perguntas aqui. Por conta do tempo, eu vou selecionar algumas que acho que resumem o que vocês têm mandado, mas também nós do comitê ficamos super à disposição de responder depois o que a gente não conseguir responder aqui, tá? Posso encabeçar isso, já que a gente ainda não tem um e-mail oficial do comitê, mas quem quiser me mandar lá no @doutorasanguebom no Instagram outras dúvidas, como comitê a gente responde. E aí eu queria trazer uma primeira pergunta aqui, da Amanda, que está aqui com a gente, perguntando atualmente quais as maiores barreiras que vocês encontram na implementação de terapias integrativas, baseado no cenário atual de saúde no Brasil. Obrigada. Eu queria, acho que, passar a palavra para o Bruno, contando quais são as suas barreiras. A gente tem que pensar, né, que tem um grande benefício da maioria dessas técnicas, que é o fato delas custarem muito pouco. Algumas delas não usam nenhum material, por exemplo. Então, era para ser menos barreira possível, né, nesse já sentido. Eu acho que a barreira é a gente ter profissionais, né, igual a Paula falou. Eu tenho a felicidade de poder contar com pessoas que ainda são voluntárias, porque a gente está nesse processo de conseguir que elas sejam parte mesmo, né, da instituição. Mas eu acho que um gargalo importante seria a gente ter pessoas qualificadas, então a gente investir na qualificação de um lado e nos serviços de saúde, nas políticas públicas, em contratar essas pessoas, né, em abrir espaço para isso. Porque tecnologia mesmo, a gente usa coisa muito simples, né? Então eu acho que tem que focar nas pessoas, né? E como elas poderem estarem aptas para trabalharem e bem posicionadas ali, né? Eu queria complementar o que o Bruno está falando. Eu tenho uma professora muito querida, a professora Lia Diskin, da Palas Atena, aqui em São Paulo. Eles fazem um trabalho maravilhoso de cultura de paz com jovens em situação de vulnerabilidade. Eu estava assistindo uma aula dela, ela falou assim, se a gente esperar a condição ideal acontecer, nunca a gente vai andar para frente. Então, não existe condição ideal para fazer o que a gente faz. Todos nós aqui começamos isso de uma maneira voluntária, por uma vontade de trazer essas práticas. Na minha experiência, começar pela equipe é muito legal, né? Então, você não precisa de nada para juntar a sua equipe 5 minutos antes do horário de trabalho e fazer uma prática de respiração. E isso tem um potencial de melhorar o dia de trabalho de todos nós. E conforme os profissionais vão vendo esse benefício, é natural a gente querer estender isso para os nossos pacientes. Então, de repente, começar de novo, de uma maneira pequena, de uma maneira um pouco improvisada,
vai fazer com que a gente coloque a roda para girar, né, Paola? A Paola também tem um esforço enorme para manter o Instituto Roda da Vida, que é uma Exatamente. organização. E como essa coisa, né, Regina? Assim, eu estava com uma paciente que nem era minha, era de um outro colega, estava no salão, uma menina jovem com câncer de estômago e tudo. E aí ela estava lá com bastante desconforto, porque estava fazendo platina e tudo. Aí uma enfermeira vira e diz: doutor, eu posso aplicar um reiki nela? E aí ela vai, faz o reiki, a menina melhora e tudo. Então, assim, eu ensino os meus alunos, antes da prova eu entro, eles estão no maior tumulto, que na faculdade de medicina, eles vão fazer uma prova prática, eu digo: vamos respirar todo mundo, vamos sentar aqui, todo mundo sentado aqui num círculo. Então, eu acho, Regina, que isso que você disse é muito importante. A gente deve introduzir o tempo inteiro. O tempo inteiro introduzir alguma coisa. Principalmente para os jovens, para essa semente florescer, sabe? No ambiente lá, sabe? Tá lá antes, vamos fazer uma respiração. Vai começar, vai funcionar seu catéter. Respire antes. Bote seu pé no chão. Fique, sabe? Eu acho que é isso aí que a gente começar a introduzir as práticas. Sabe? É isso. Sabrina, eu queria te passar uma pergunta antes da gente passar a palavra para a Monja. A Karen, que está aqui presencialmente com a gente também, uma pergunta mais ou menos na mesma linha, mas quero te ouvir. Quais ações poderiam ser realizadas em uma instituição de saúde onde não oferece os serviços de prática integrativa? Essa pergunta é muito boa. Eu queria trazer um pouco da minha experiência, né? A gente gravou um podcast. Gente, tem um podcast de medicina integrativa, ficou muito lindo. Tá no canal, gente, TJCC no ar. Depois vocês procurem lá no YouTube. Tem esse episódio que a Sabrina falou. E a minha fala foi muito da questão de trazer a integrativa para a saúde suplementar. Né? Então, eu e a Fabiana, que está aqui, a Fabiana Rotz, a gente tem trazido a medicina integrativa para a Oncologia DOR. E não é fácil, né? Porque a gente tem muitas informações equivocadas, a gente tem muita gente fazendo besteira, se dizendo integrativo sem ser. Vale reforçar que medicina integrativa não é uma especialidade, nunca será. A gente está falando de abordagens, né, integrativas, um olhar, como a Paola bem disse, integral para o paciente. Então, quem coloca especialista em medicina integrativa embaixo do nome acende o alerta. E para trazer para uma instituição, né, com tantos percalços, tantas dificuldades, eu falo que a gente não precisa botar uma placa de integrativa sempre, né? A gente pode ir introduzindo as práticas no dia a dia de forma variada. Então, lá dentro da instituição, por exemplo, além da gente organizar eventos online, eventos presenciais para os pacientes, trazendo vários tópicos desses que a gente abordou, sono, ansiedade, acupuntura. Além da gente organizar isso, a gente também traz para os encontros presenciais, nas rodas de conversas, algumas práticas. Né? Então, assim, não é fácil a caminhada e a gente tem várias formas de a gente implementar e não necessariamente chegando com uma bandeira, né, e dizendo que tem que ser isso, porque é o que a gente acredita e tem evidência. Mas a gente pode ir aos poucos, né? A gente vai comendo pelas beiradas e aí, quando a gente vê, a gente já tem algo sólido, construído e ajudando muita gente, que, afinal de contas, é para isso que a gente está nessa caminhada, né? Acho que a Paula trouxe que cada paciente é único, também cada serviço é único. Então, o que funciona para um serviço não vai funcionar para o outro. Queria passar para uma última pergunta aqui. Queria saber de você, Vanessa. A Jane, que está aqui conosco também, que é psicóloga hospitalar, perguntou como a psicologia pode atuar na medicina integrativa. E aí eu queria saber da sua experiência, se você teve esse apoio da psicologia e como isso funcionou ao longo do seu tratamento. Eu, na verdade, eu não fiz terapia com psicólogo durante o tratamento. Eu fui fazer uma técnica que muitas pessoas não conhecem, que era a biodanza. A biodanza entra aí um pouquinho nas terapias integrativas e, na verdade, eu entendi que o câncer foi algum bloqueio no meu corpo que eu precisava aprender a lidar com ele. Então, falar para mim não fazia sentido, eu queria sentir, né?
E eu comecei a entender que um corpo, quando ele não é tocado, quando ele não é mexido, ele começa a adoecer, ele perde forças, ele vai... Você vai vendo, quando a gente vai ficando quietinho, ele vai paralisando, vai paralisando. E aí eu fui me integrando comigo mesmo durante o processo da biodança. Então, foi muito especial. Durante 2 anos eu fiz a biodança, depois eu saí por conta de não caber mais na minha agenda. Mas eu trago muito o movimento que me deixou assim, de estar tensa e sentir que meu andar mudou, que minha caminhada está diferente. Mas eu acho que o acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta, ele precisa ser um pilar do tratamento, porque mesmo que a gente tenha um parceiro, a mãe, a filha do lado, a gente não vai contar para eles tudo que a gente está sentindo. A gente não vai contar a ansiedade, o medo, a angústia. A gente quer proteger quem está cuidando da gente, né? Então, precisa ter alguém ali para ser esse suporte. E esse profissional ele precisa estar capacitado para ter essa escuta ativa, para conseguir perceber esse momento e acolher esse paciente. Então, é imprescindível que faça parte. Em relação à questão da biodança, né, ela está contemplada como prática reconhecida pelo SUS, né, pela política, pela PNPICS, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Eu falo muito, eu vou falar, porque isso é importante. A propósito do que você disse, lá no Instituto Roda da Vida, nós temos a biodança. E a minha experiência foi incrível, porque, assim, imagina um paciente, você tem um câncer de laringe e você tem que amputar a sua laringe, você fica sem voz, você não fala. O máximo que você pode conseguir é ter uma voz esofágica, uma prótese esofágica para falar, ou uma laringe eletrônica, que é um tipo de aparelho que você coloca aqui. Então, eu tive a experiência daqueles pacientes que vêm do interior, senhorizinhos, agricultores, dançando, porque era a forma que eles tinham de comunicar as angústias dele, as dores e tudo. Eu me surpreendi, porque eu nunca pensei que um agricultor ia chegar numa aula de biodança e ia rodar, e ia ficar... Aquilo ali é uma coisa... Eu não posso, quando eu chego lá, que está tendo a praia, eu não posso nem ver, porque eu me emociono profundamente de ver aqueles... Porque a gente não está falando de uma pessoa linda, assim, uma Vanessa lá. Você vê um bicho bruto, um agricultor, lá das Brenhas, dançando e dizendo que aquilo é importante para ele. Então, isso é uma coisa assim... Esse é o toque, sabe, Bruno, da medicina. Isso é a amplidão de onde isso pode chegar, sabe? A gente optou por usar esse nome medicina integrativa aqui, mas queria deixar bem claro, gente, que a gente está falando medicina no sentido do cuidar, né? Então, nos cuidados integrativos, todos os profissionais de saúde entram. A gente não faz nada sozinho, a gente faz tudo em equipe, né? Eu acho interessante você trazer essa pauta, porque por que a gente fala medicina integrativa, oncologia integrativa? Por que a gente aqui no Brasil adotou essa terminologia, né? Porque todos os estudos que são feitos lá fora, né, quando a gente vai buscar nos lugares de referência, PubMed, onde estão os estudos de referência, todos eles colocam medicina integrativa, oncologia integrativa. Então, a gente adotou esse nome, né? Só que o olhar realmente são práticas integrativas, né? A pós-graduação que a gente fez é bases da saúde integrativa. Então, essa informação também é importante. Sim. Bom, queridos, eu sei que vocês estão adorando o papo, mas eu sei que está todo mundo esperando um momento especial da nossa conversa, que o ano passado foi desse jeito, né? Tivemos o prazer de ter a Monja aqui conosco o ano passado, esse ano de novo. Super obrigada, Monja. E aí eu queria te passar a palavra, a gente tem a contagem do tempo, fique à vontade para a sua fala, para uma prática. Muito obrigada. Muito bem. Nós vamos começar com uma prática. Eu gosto de começar praticando. Vamos lá? Vamos sentar da metade para frente da cadeira, os pés em paralelo no chão, lembrando que a gente está fazendo a nossa conexão com a Mãe Terra. Ela está lá embaixo, né? Mas ela está aí. E o nosso corpo vai fazer a conexão com o céu. Então, a gente alonga a coluna vertebral e faz a conexão com o céu. Uma vez o Leonardo Boff foi falar com um indígena, ele disse assim, escute, lá no Brasil, os povos ainda são capazes de fazer o casamento entre o céu e a terra? Ele pensou e disse, fazemos sim, então o mundo está salvo.
E essa conexão é o nosso corpo. Então, os pés com a Mãe Terra, alonga, estamos sentados nos isquios, né? Então, vamos pensar nos ossos do corpo, alonga a coluna vertebral, criando mais espaços entre as vértebras, espaço aqui na cervical, que é a parte nobre do corpo, a cabeça é pesada, então a gente pega o crânio, eu falo a caveirinha, né? Tem gente que gosta de camiseta com caveira, faz tatuagem de caveira, lembrar, você tem a sua aqui, ó. Cada uma tem a sua, de um tamanho diferente. A gente encaixa a caveirinha aqui na cervical. Então, o queixo fica paralelo ao chão, as orelhas em linha com os ombros, o nariz em linha com o umbigo. A gente cria um alongamento, um alinhamento do nosso corpo. Podemos, às vezes, até balançar um pouquinho da esquerda para a direita para achar o eixo de equilíbrio, que é aqui, né? Que é o eixo axial do corpo. A gente volta para esse centro de equilíbrio. A vida nos tira, mas a gente volta. Quando você encontra, é mais fácil de voltar. E aí nós vamos fazer uma respiração consciente. Podemos colocar as mãos no que a gente chama a posição do cosmos. A mão direita vai embaixo, com a palma para cima, e a esquerda se sobrepõe. Articulação sobre articulação. E os polegares se tocam bem de leve. Não precisa cruzar a mãozinha, não. Os dedos ficam abertos, só sobrepõe. Isso faz uma elipse. Esse desenho que os dedos fazem é uma elipse, que é o movimento dos planetas em torno do Sol. Nós estamos com o cosmos, o universo inteiro está em nossas mãos. Nós estamos no cosmos e o cosmos está em nós. Com que delicadeza e cuidado mantemos essa postura. E agora vamos trabalhar com a respiração. A inspiração é passiva. Eu não puxo o ar. Pelo contrário, eu deixo que suavemente entre. As nossas caixas torácicas se expande e o ar entra. Há uma pequena pausa. E nós vamos soltar bem devagar, abrindo a glote, soltando pela boca, longo e devagar. É um exercício isto. Então, inspiramos. O mais longo e lento que pudermos. Vamos fazer juntos, mais uma vez. Deixa esse som sair pela glote. Vamos lá. Inspiramos. Observe que é uma pequena contração no baixo abdômen, no fim da expiração. Mais uma vez, inspiramos. Fechamos os lábios e colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Toca de leve. Vejam bem, temos consciência dos pés, das pernas, do quadril, do abdômen, das costas, os ombros para trás e para baixo, o plexo solar aberto ao mundo e à vida, a cabeça, a língua, os olhos podem ficar entreabertos, não precisa fechar os olhos. Agora o queixo tem que abaixar um pouquinho, para fazer um eixo aqui atrás. Um fiozinho de prumo nos pegando do cocuruto da cabeça para o céu. E agora observe como está respirando. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Mais quente, mais frio. Sentimos a temperatura da sala. Percebemos na pele o tipo de roupas que colocamos hoje, se são macias, ásperas, óculos, adereços. Apenas observe. Ouvimos todos os sons. Sentimos odores, talvez alguns sabores na língua.
E aí vamos observar a mente. Há pensamentos ou não há pensamentos? Um não é melhor que o outro, não. Apenas observe. Você pensa imagens, branco, preto, colorido, música. Tem ansiedades, expectativas, memórias. Apenas observe. A mente, ela é incessante e luminosa. Você fica em contato com você. E a gente chama também a nossa capacidade de autocura. Como disse a filhinha dela, só existe um caminho, o da cura. Inspirando e expirando conscientemente. Presença pura aonde você está e na experiência que está tendo agora. Dá até para sentir nos polegares o seu batimento cardíaco. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Outra coisa importante, a gratidão. Eu estive o ano passado, em julho do ano passado, no Japão, com a minha superiora. Eu tinha estado com ela em 2019. Fiquei 4 anos sem vê-la, pandemia, etc. Então, ela tem 92 anos. E a primeira coisa que ela disse para mim é assim, eu não vou me aposentar. Eu falei, eu também não. Né? Nós temos uma atriz aqui em São Paulo, né, que ela fala sempre isso, né? Vocês vão ter que me aguentar, porque eu não vou me aposentar. Enquanto isso aqui estiver funcionando, eu não me aposento. A gente não se aposenta da vida, né? Pode se aposentar de um cargo, de uma profissão, mas não da vida. E ela me disse, nesses 4 anos, eu passei por muitas enfermidades, inclusive um câncer de intestino. E ela disse, eu agora agradeço aos Budas. Eu pensei que ela ia dizer da cura, né? Ela disse, não, das enfermidades. Porque as enfermidades me transformaram numa pessoa melhor. E quando eu vou falar com alguém agora que está enfermo, eu posso falar com mais qualidade, porque eu sei o que é isso. Interessante, não é? Eu pensei que ela dizia, eu vou agradecer ao Buda da cura, eu me curei, que legal, né? Eu disse assim, não, a enfermidade me ensinou alguma coisa, o que já foi falado aqui por todos nós, sabemos disso, né? Que é uma virada que acontece na nossa vida. Buda dizia que existem 4 tipos de cavalos. Um deles, ao ver a sombra do chicote, começa a galopar. O outro precisa levar uma chicotada no lombo. O terceiro precisa cortar a carne. E o quarto tem que chegar no osso. Ele diz que somos nós, seres humanos, que nós só podemos apreciar verdadeiramente a vida. A sombra do chicote é aquele que soube de uma doença terminal em alguém que nunca conheceu, nunca viu do outro lado do mundo, fala, nossa, isso pode acontecer comigo. Por que eu não aprecio cada instante da minha vida? Por que reclamo e resmungo tanto em viver com intensidade cada instante? O segundo cavalo leva no lombo, alguém conhecido, mas não próximo. Um político, um ator, uma atriz, uma pessoa que você vê à distância, um vizinho distante. Você fala, nossa, pode acontecer com qualquer um de nós. E eu começo a viver com mais intensidade, com mais presença, com mais garra. O terceiro é quando alguém muito próximo, querido, um papai, né? Um filho, um irmão, um primo, uma pessoa próxima de você. Nossa, como dói, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. E eu começo a apreciar e viver com mais intensidade a minha própria vida. E o último cavalo é, como muitos de nós aqui, tem que chegar no osso. Sou eu. Chegou no diagnóstico. Sou o quarto cavalo. Chegou em mim agora. Nossa. Teimosinha, você está com câncer, até então você vai reclamando. O mundo está ruim, as pessoas não fazem o que deviam fazer. Não, agora é com você.
Não sei quantos dias de vida eu tenho. Uau! Vou passar por um tratamento duro, difícil. E eu começo a apreciar cada instante. Eu tive um aluno meu, era um médico, ele teve um câncer na suprarrenal, e ele disse para mim: monja, esse aí só 14% sobrevive. Eu falei: tá bom, que seja você um dos 14%, né? Vamos trabalhar nisso. E ele reclamava muito. Não, porque a minha esposa, que também era médica, telefonam e ela dizia: ele está bem. Eu estava lá vomitando, passando mal. E eu falei: como é que você vomita? Ele falou assim: como? Eu falei: como é que você vomita? Você não vai contar, eu vomitei tantas vezes por dia, mas eu quero que cada vez que você tiver enjoo, você preste atenção como é que vem o enjoo. Você vomita de quarto, na privada, você tem uma bacia. Como é que é isso? Esteja presente nesse instante. É a única maneira de você sair desse instante é estar presença pura. Sentir como é que arde a garganta, arde a língua, que gosto tem. E vai embora, e sai daí. E não continua no mesmo lugar. Chacoalha a boca. Vai fazer outra coisa, medita, senta, pensa, respira. Mas não fica lá se lastimando e contando para os outros: olha como eu sofro. Sim, você sofre. Todos nós sofremos. E muitas vezes as pessoas que ficam junto do paciente sofrem mais ainda. Porque o paciente está lá. O seu organismo, o seu corpo está inteirinho, devotado a se livrar dessa dor, desse sofrimento. Então ele está tomando remédio e está, como ela disse, a cura, eu quero a cura, eu chamo a cura, um mantra, né? Eu chamo a cura, que a cura vem, a cura é possível. Está desagradável, está ruim, mas é um processo de cura, que eu vou passar por ele. Agora, quem está do lado só vê aquilo e não sabe o que fazer. As mães querem dizer: eu queria tomar o seu lugar, minha filha. Eu queria que não fosse meu bebezinho. Criança com câncer, que tem que fazer tratamento, que quer comer, e que a mãe diz: filhinha, você não pode comer agora. O pessoal lindo de Aracaju, que me visitou ontem, do GAC, né? E também o pessoal que trabalha com adultos, com idosos. O problema das doenças humanas ainda é uma questão muito séria para nós, porque ela toca o nosso emocional também. Então, a gente tem essa possibilidade que ele traz tão bonito, né? De vamos meditar, gente, vamos respirar conscientemente, muda o nosso batimento cardíaco, muda as conexões neurais, para você poder lidar melhor. A meditação não cura ninguém, mas a meditação é um processo que você percebe que a cura é possível. É só isso. E que você percebe que tem que procurar alguém que possa te dar apoio, e que você vai saber quem procurar. Você pode ter discernimento correto. Você não vai procurar o meu vizinho ali da esquina que diz que tem um remedinho trilegal. Pode ser até bom, mas você vai levar isso para o seu médico, para a sua médica, para quem está fazendo o seu acompanhamento. Não vai ficar só fazendo... Eu tive um pequeno câncer de pele, uma coisa muito superficial, carcinoma bacilar, e a minha médica lá falou assim, porque ela já cortou vários pedacinhos, vai tirando os pedacinhos, né? E queima aqui, queima ali, fica gostoso, fica cheio de churrasco a sala, sabe? Um churrasquinho para cá, um churrasquinho para lá. Falei assim: monja, o nariz é muito perigoso, porque pode entrar na cartilagem e tal. Vamos passar uma pomada quimioterápica. Até então, era carcinoma bacilar, não era câncer, né? Era carcinoma bacilar. Meu pai teve, morreu com 96 anos de outra coisa, então não é importante. Na hora que falou a pomada quimioterápica, pega, né? Ai, é quimioterapia agora, é câncer mesmo, não tem escapatória. E passei a pomada, fiquei linda, com feridas pela cara inteira, uma crosta. Não me ligava para saber se estava viva. Pois é, a crosta, aqui parecia um bigode, desse lado, é uma crosta desse tamanho assim. Porque a pomada fazia o quê? Onde tem o câncer, ela fazia essa crosta, e depois isso saía, e o câncer saía junto, e vinha uma pelezinha nova. E as pessoas já estavam encomendando meu caixão. Já estavam. A monja está morrendo. E um dia, o pessoal de oncologistas aqui de São Paulo tinha um programa que me chamaram para fazer uma entrevista online, para eu dizer para os pacientes oncológicos, para os outros colegas oncologistas, que a gente tem que respeitar o tratamento com a pessoa que a gente está fazendo. Tem que confiar no médico, na médica que a gente está sendo tratada.
Porque já vinham dizer para mim, não, monja, vá para outro médico, vá até procurar um oncologista especializado, ela é só dermatologista. Eu falei, não, mas eu conheço ela há anos, aliás, eu fiz o casamento dela, há uns anos atrás. Então, a gente tinha um vínculo até emocional junto, né? E melhorou. Cura, não cura. Carcinoma bacilar não tem cura. Ele pode aparecer a qualquer hora em outro lugar. Qual vai ser o tratamento? Vai depender do lugar. Vai dar uma queimadinha, mais um churrasquinho, né? Ou vai passar mais pomadinha, e a gente vai fazer o tratamento, e se submete ao tratamento, e fala publicamente. Porque tem muita gente que esconde, que ainda a gente fala, né? Quando eu era criança, que a gente ia no enterro de um parente que tinha morrido de câncer, a mamãe com as suas senhoras dizia assim, morreu daquela doença. Porque se falasse câncer, contagiava. Era muito sério isso, viu? Eu tenho 77 anos, quer dizer, há 70 anos atrás, o câncer era uma coisa que não podia falar. Se eu falar câncer, eu pego. É doença ruim. E tinha com outras doenças, que eram chamadas doenças kármicas, que você fez alguma coisa má na vida anterior, por isso que está doente. E isso, no Japão, hoje, não se pode dizer de doença nenhuma. A doença é doença, não tem nada a ver com o seu karma. Não tem nada que você fez coisa ruim anteriormente, que seus antepassados foram malvadinhos. Doença existe. E para as doenças existe a medicina, o cuidado, a pesquisa, a cura, e principalmente isso que vocês todos falaram aqui, que é o afeto. Nós precisamos de afeto. Precisamos nos sentir cuidados, abraçados, acolhidos, sabendo que ninguém sente exatamente a dor do outro, mas a gente tem semelhança. Somos semelhantes e não iguais. E, às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro, também é a arte da medicina, de perceber, esse tratamento deu tão certo com essa paciente, com essa não funciona. Por quê? Porque ela não é a outra. E a gente saber mudar, saber ter a liberdade de transitar nesse universo de cura, que pode ser tanto a coisinha na orelha, né, a aurícula, aquelas pedrinhas que põe a sementinha que põe. Eu tive um grande médico que era ele seguia a medicina, não era bem tibetana, era de, como é que se chama? Aquele país que teve em guerra lá com os Estados Unidos. Nossa, teve uma guerra medonha. Vietnã, da linha vietnamita. Durante muitos anos, eu ia toda semana lá fazer acupuntura, e um dia o pai dele falou para ele, escute, você não vai dar alta para monja, não? Não tem alta de acupuntura, vocês sabiam disso? Não tem alta, porque é uma coisa que está sempre pondo o seu corpo em equilíbrio de novo. Ele sai de equilíbrio e volta para o equilíbrio, sai de equilíbrio e volta para o equilíbrio. E como tudo na vida, não tem cura definitiva de coisa alguma. A cura definitiva da vida é a morte. E ninguém está com pressa de chegar lá, né? Ela está nos esperando. E quando morre alguém, eu falo, puxa, a gente vai se despedir, né? Como se alguém fosse fazer uma viagem. Só que você não tinha o bilhetinho para entrar no trem. Você queria entrar junto, né? Mas não pode entrar. Você espera que vai ter o seu bilhete um dia. Agora, eu estive falando com a Ailton Krenak, eu acho importante dizer isso, que os povos originários, eles dizem, não tem fim. As pessoas de outros países, etc., europeus que vieram para cá, eles dizem assim, o fim do mundo vai acabar. Eles dizem assim, para nós não tem fim. Tem começo, meio e começo. E é tudo um processo incessante de transformação. Não tem uma morte final e definitiva. O nosso corpo, ele é feito de matéria viva reciclada. Nossos cromossomos, o nosso DNA é uma reciclagem, desde a ideia da pedra lascada, gente, está em nós. Essa ancestralidade toda habita em nós. E não é só forma de nariz e de olho, não, é comportamental. E a gente perceber que somos a vida da Terra, em transformação e movimento, e que continua. Talvez, se nós não soubermos cuidar direito, e, de novo, esse cuidado integrativo, não só com o corpo humano, mas com toda a vida da Terra, que é nosso corpo, é a nossa vida. O nosso corpo é a vida da Terra, gente. A gente não vive sem água, sem vento, sem solo saudável, sem plantas.
Então, nós temos que cuidar disso tudo, com esse olhar integrativo de ternura. Tinha uma senhora que, no jardim da casa dela, tinha uma árvore maravilhosa, a vizinha era a minha murchinha, e foram falar para ela, por que a sua árvore é tão linda? Porque eu converso com ela todos os dias. Eu abraço a minha árvore, eu digo bom dia. E é isso que é esse cuidado que também a Paola falou da medicina, que é isso, é cuidar, é conversar, é ver o outro. Eu já tive médicos em consultas que não olharam para mim. Não. Eu entrei na sala, me deram assim, faça esse exame, esse exame, esse exame. E aí, quando eu voltei, ainda levei uma bronca. Quem abriu o exame? Eu abri. Que desaforo. Eu que pedi o exame, a senhora não podia abrir esse exame. Eu falei, mas é a minha vida, é o meu corpo. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Então, é uma coisa medonha. Por isso que eu sou do SUS agora. Naquela época eu tinha um programa de saúde particular, não tenho mais. Que vergonha falar isso para mim, que eu não posso abrir meu exame. E teve um que falou para mim, por que a senhora veio fazer consulta hoje? Porque é o único horário que tinha. Era a véspera de Natal. A senhora veio fazer o quê? Um exame geral, uma vez por ano, eu via, ou 2 vezes por ano. 2 vezes não, uma ou duas em cada 2 anos eu fazer um examezinho. O homem ainda me deu bronca. Eu falei, não quero mais saber. Então, a gente vai mudando e vai percebendo o que é cuidar. A minha irmã é médica. Então, quando me dão assim, uma coisa muito esquisita, eu ligo para ela e falo assim, o que você acha disso? Ela é reumatologista. A gente fala que reumato, como todos vocês, tem que estudar a vida inteira, não para de estudar. Não diz assim, agora eu já sei. Aquele que diz eu já sei é porque está faltando. A gente tem sempre em nós essa mente, eu não sei. Eu não sei como vai ser, não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E vou chamar em mim todos esses meus DNAs que querem sobreviver. E o DNA que quer sobreviver, ele dá um jeito. Ele dá um jeito até da gente educar agora os jovens a esse cuidado ambiental que nós não tínhamos no passado. Porque o nosso DNA quer sobreviver. E o nosso DNA, porque quer sobreviver, vai fazer pesquisas, vai procurar novas maneiras de cuidar e de fazer com que as pessoas tenham menos dor e sofrimento. Dentro do budismo, quem faz isso é chamado de um bodhisattva, ou bodhisattva. Bodhi quer dizer o ser que desperta, que acordou, iluminado. E sattva é um ser. A pessoa que acorda, que desperta, que está iluminada, ela quer o bem de todos os seres. Ela quer que todos possam ter acesso à cura e pelo menos uma vida com qualidade. Uma vida com muita qualidade. E eu acho que é isso que nós estamos aqui refletindo, como ter vida em qualidade. Não só extensa, mas intensamente presente, apreciando cada instante, até os instantes que possam parecer desagradáveis, mas é porque você está viva, você está vivo, e você pode sentir alguma coisa. Então, eu tenho a dizer, apreciem suas vidas. E vi muita gente aqui de camiseta amarela, de camisa amarela. Nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, que foi uma médica e uma psicóloga que foram pedir em Brasília, muitos anos atrás, que se fale sobre suicídio. Então, tem um diagnóstico, não se mate. Vá resolver isso. Não sai correndo pela porta dos fundos. Encara a dificuldade e viva para ser um elemento de transformação e de cura para você e para outras pessoas que possam estar passando situações diferentes. Há muito suicídio em idosos, muito suicídio atualmente em jovens depois da pandemia, muitos suicídios entre médicos, muitos suicídios... Porque é feio, a medicina não é bonitinha, não. Eles abrem a gente aqui por dentro e ficam olhando, e fede, a gente não é lindinho, não, é fedido. E a coisa é pesada. Então, se não tem o preparo psicológico, que a gente falou sobre isso, né? A minha oftalmologista disse assim, que a filha dela resolveu ser médica. Eu falei, que pena. Podia ser engenheira, que nem seu pai. Ela disse, eu sofri tanto na faculdade de medicina e tinha psiquiatria, eu odiava a psiquiatria. E depois eu entendi que se não fosse a psiquiatria, eu não teria me formado médica. Porque é muito doloroso que você vê. Muito sofrimento, muito abuso de mulheres, de crianças, abusos terríveis que você tem que participar disso. E ontem, um senhor lá de Aracaju me contando, né? Pois é, monja, a senhora nem sabe. Quando a mulher tem câncer de mama e ela tira a mama, o homem vai embora.
Ele não quer mais se relacionar com ela. Então, tem umas coisas muito pesadas que às vezes a gente não fala, mas que está acontecendo. E não é para ninguém se matar nem morrer por isso. Não mata ninguém e não mata a si mesmo. Mas a gente vive por aquilo que a gente acredita. E a sua vida é o foco de transformação do mundo. É a maneira de você criar causas e condições para você, seus parentes, seus descendentes, que a vida seja mais plena. Que não tenham medo do câncer, mas saber que é uma das doenças que hoje tem cura. E uma das curas é você estar viva, respirando e apreciando cada instante, os bons e os não tão bons assim, porque senão não era vida. E quando eu era criança tinha um poema que a gente aprendia na escola que dizia o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem ou ser humano, né? Foi espectro de ser humano. Passou pela vida e não viveu. Então, vida com qualidade para todos vocês. E parabéns, doutores. Muito obrigada, Monja. Queria agradecer a todos os aqui presentes, a essa mesa maravilhosa. É sempre um prazer estar com vocês. A gente espera que o nosso comitê possa ter esse trabalho bastante atuante, né, de conseguir proporcionar para cada vez mais pessoas esse acesso a um cuidado integral à saúde. A gente sabe que todo mundo, no final dessa palestra, quer tirar uma foto com a Monja, quer chegar pertinho dela, mas a gente também tem um horário que a gente precisa respeitar da sala. Então, eu vou fazer uma sugestão para todo mundo que está aqui. A gente posta no Instagram do movimento. Se todo mundo quiser levantar, a gente tira uma foto daqui para trás, assim, todo mundo vai ter essa foto. E aí, depois, a gente organiza a sala. Pode ser, gente? Vamos? Então, todo mundo de pé. A turma que está aqui em cima, acho que se a gente chegar para cá, ajuda. E acho que o Bruno, que é o maior de nós, vai tirar a foto, a selfie, dali da frente para trás. Você consegue? Seu braço é comprido, né, Bruno? A Monja aqui, ó, vem aqui no meio. A gente se aperta. Turma, 1, 2, 3 e... X! A gente tem a foto oficial ali, ó. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos e até a próxima.